Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, senta e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o 8º episódio principal da 3ª temporada do Comida que Sustenta. Se você ouviu o último episódio principal, já sabe que estamos numa fase mais mão da massa, que é trazendo iniciativas que estão em curso, buscando melhorar os sistemas alimentares brasileiros. E aí com foco em algumas questões que fomos explorando e conhecendo ao longo dos episódios que trataram dos sistemas alimentares de cada região. E para o episódio de hoje, tem uma parceira aqui de longa data, que divide os microfones comigo, mas em outros episódios. Ou seja, é a nossa estreia juntas, Ana. Que legal! Que lindo! E é muito prazer, né, diretamente da série Sustentária Eco, eu convido, então, a minha amiga querida, Ana Lúcia Romito, para se juntar ao episódio. Então, Ana, nem vou te dar as boas-vindas, porque você já é de casa. Mas, né, bem-vinda ao episódio. Sim, então, como é de costume, olá, ouvintes e leitores. Eu não podia deixar de iniciar com o meu bordão, né, da Sustentária Eco. E, oi, Pam, é um prazer estar aqui nesse episódio de hoje. E mais que um prazer, é uma honra, né, estar aqui para a gente abordar o tema desse episódio e contar um pouquinho da minha experiência nesse projeto lindo que a gente vai abordar hoje, que são as Cozinhas Solidárias do MTST. Então estamos aqui com o nosso roteiro, nossa colinha. Eu sinto que eu estou um pouquinho mais alto, mas não sobrou um banquinho aqui. Então parece que eu sou uma pessoa muito grande, mas não. Não é. Eu só queria mostrar minha camisetinha assim, Paulo Freire, que nem vai aparecer porque o computador tá. Maravilhosa. Mas tá tudo bem. E aí eu percebi também que eu e Ana, apresentadoras aqui dos nossos episódios, não temos uma apresentação formal, né? Não temos. Eu acho que talvez tenha uma apresentação muito lá na primeira temporada. Ah, mas já tá muito desatualizada já. Então a gente vai aproveitar esse momento aqui de encontro para se apresentar. Então, Ana Lúcia Romito, que conversa com vocês sempre no episódio Sustentária Eco, ela é graduanda em nutrição aqui na Faculdade de Saúde Pública, no seu último ano, quase se formando. Quase. Que emoção. Vem. E ela também é técnica em nutrição, então já vem Sim. aqui na área há bastante tempo. E que mais? E agora é você. Eu não. Então, aqui a Pamela, ela já é nutricionista e atualmente é mestranda, né? Termina esse ano já, através da UNILA, que é a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, e faz parte do Programa de Políticas Públicas. Já aqui, devidamente apresentadas, então... Bom, bora chamar nossas convidadas de hoje, então? Então vamos lá, Ana. Nossa convidada interna de hoje é estudante do 4º ano de nutrição aqui da Faculdade de Saúde Pública, estagiária do Sustentária e mais uma membra querida desse grupo que produz o podcast. Ela é responsável pela edição impecável dessa temporada e a Mariana Ting. Oi, Mari, seja bem-vinda do lado de cá. Oi, meninas. Oi pra todo mundo que tá nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, participando desse episódio, que eu tenho certeza que vai ser incrível, né? Muito obrigada pelo convite. Certo, e a nossa convidada externa, Sustentária, é a Juliana Bruno Favacho, que é coordenadora das Cozinhas Solidárias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Oi, Juliana, seja muito bem-vinda. Bem, muito obrigada. É um prazer meu também estar aqui. Obrigada pelo convite que vocês terem feito para mim, para poder falar sobre esse assunto. Bom, e para começar o nosso bate-papo, eu vou fazer a pergunta que costumamos fazer, que é como vocês chegaram até aqui. Mas eu explico, porque eu sei que todas chegaram até aqui hoje, né? A Ana, a Mari e a Juliana estão conectadas pelas Cozinhas Solidárias do MTST, não é? Então, eu gostaria que a Juliana começasse nos contando sobre as origens do projeto e o contexto atual. E depois a Mari e a Ana também compartilharem as suas experiências recentes com as Cozinhas Solidárias. Pode ser assim? Bom, eu cheguei até aqui via militância do MTST, né? Eu entrei no MTST em 2019, na época por uma brigada regional, a gente fazia um trabalho de base regional, e quando foi, depois de um ano, que a gente passa quase um ano fazendo brigada, eu entrei para a militância, eu fui para o setor de horta e segurança alimentar. E em 2020 veio a pandemia, aquela coisa
avassaladora. A gente não podia fazer horta e a gente se envolveu numa arrecadação de alimentos, que na verdade era para fazer cesta básica para os acampados, para as pessoas que fazem a luta pelo MTST. Essa cesta básica a gente distribui em todos os estados. Na época eram 11 estados que o MTST estava. A gente distribuiu essas cestas nesses 11 estados. E em algum momento a gente viu que a cesta não dava vazão, porque as pessoas não tinham dinheiro para nada, não tinha dinheiro para comprar o gás. Então, uma vez, uma pessoa que foi receber a cesta contou para a companheira que estava entregando que falou, olha, eu vou falar a verdade para você, eu vou segurar a cesta e semana que vem eu vendo essa cesta, recebo a outra, eu compro o gás e aí eu cozinho. E aí, nesse meio tempo, eu vou me equilibrando. E aí, a gente viu que isso não bastava. E aí, também, para fora do MTST, para fora dos nossos acampados, dos nossos lutadores, tinha toda a periferia que também estava na mesma situação. E a gente já tinha uma cozinha que não nasceu como um projeto, mas como uma experiência lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, né? Essa cozinha ficava bem na periferia, um lugar bem violento, tinha território de milícia e tudo mais, mas resolveu muito a vida da comunidade ali, que era muito pobre. Então, falou assim, a gente pode... E tinha também um companheiro nosso que foi para a Argentina e conheceu as cozinhas de lá, que se chamam comedouros, né? Que virou política pública lá. Lá é política pública. Agora eles lutam para ter o salário mínimo para as cozinheiras, o piso salarial das cozinheiras. Mas já tem anos que é uma política pública e lá são 16 mil cozinhas, não vou lembrar o número correto, mas é cozinha no país inteiro. Olha, a gente pode pensar em algo assim. E aí a gente tinha o projeto de começar com 16 cozinhas nos 11 estados, então a maior parte delas seria aqui em São Paulo, só teria mais cozinhas aqui em São Paulo e Brasília, teria 2 em Brasília. E o resto seria uma em cada estado. Isso no começo. No final do ano, a gente já tinha passado de 31 cozinhas. E as pessoas começaram a se interessar por nós, pessoas que eram parceiras nossas, que conheciam o MTST, que conheciam o projeto. Falavam, olha, tem um lugar aqui que precisa, vamos abrir cozinha. E aí, nesse caminho, nós chegamos a 46 cozinhas esse ano, né? Esse ano, quando a gente foi cadastrar as cozinhas do Ministério do Desenvolvimento Social, eram 46 cozinhas. Que a gente tinha mais ou menos que era mais de 40, mas na hora que se põe na ponta do lápis, a gente a gente está fazendo 46 cozinhas, comida em 46 territórios diferentes. E aí, eu no começo fazia a prestação de contas das cozinhas, hoje ainda continuo nela, mas aí depois a Ana me chamou para também coordenar o projeto junto com ela. A Ana hoje é a coordenadora do MTST. E aí, nessa de coordenar o projeto, chegamos aqui. Legal. Assim, a minha experiência, na verdade, com as cozinhas, na verdade, eu já conhecia o projeto, que explodiu mais em 2021, né, Juliana? E, assim... Foi 2021, o projeto 2021, das cozinhas, né? Bem na crise, assim, acho que que a gente viveu aí da Covid. Embora eu já conhecesse, né, já soubesse, já tivesse conhecimento, agora trabalhando um pouco mais próximo, né, através do meu TCC, que é com as cozinhas solidárias, eu fui tomando conhecimento da dimensão do projeto, porque a gente ouve falar, mas quando você se aproxima, você vê que é um projeto que ele vai além só da oferta, né, de alimentos, das refeições, enfim, ele abrange assim outros aspectos muito legais, muito interessante, e eu percebi que ele só vem ascendendo, né, como você disse, assim. É um projeto que vem se superando e isso foi muito legal para mim, foi me interessando cada vez mais. E essa questão dessa complexidade, né, que é atender em diversos territórios, e aí cada território tem as suas características, né, enfim. E essa questão de atender também a população, não só o próprio movimento, mas as pessoas que precisam, né. Então, eu acho isso muito legal, assim, muito importante, enfim. Veio num momento que acho que foi muito necessário, assim, né? E ver também que são espaços, além de espaço para a própria alimentação, que são espaços de luta, de histórias, né? E que apoiam as pessoas, não só que né, passam por um momento, que estão na situação de vulnerabilidade, mas que às vezes estão no momento de vulnerabilidade. Então, eu acho muito importante isso também.
Bom, para mim, o primeiro contato que eu tive com as cozinhas solidárias, né, foi, na verdade, com um trabalho aqui da faculdade, mais especificamente das matérias de intervenções educativas, alimentação e nutrição, e a integradora, né, do 7º semestre, que a proposta era realmente tentar fazer uma intervenção educativa de um lugar que a gente pudesse escolher. E a nossa professora, ela indicou pra gente a cozinha solidária da Sé, e a gente decidiu fazer lá, e assim, eu vou falar que foi desafiador, né? Foi uma experiência bem desafiadora, porque para encontrar alguma coisa que a gente pudesse fazer, que encaixasse naquele contexto, naquele momento, que fosse viável, né? Foi complicado, assim. Então, a cozinha da Sé, ela não tem uma cozinha muito grande, né? Não é um espaço muito grande, é um espaço pequeno. Então, por exemplo, para fazer uma horta não seria possível. Coisas desse tipo. Então, para achar alguma coisa pra gente fazer, a gente penou um pouquinho. Mas numa visita nossa, a gente foi lá no dia de doação. Então, é um dia que elas recebem, né, os alimentos e não tem entrega de marmita nesse dia. E a gente percebeu que naquele dia em específico, elas tinham recebido muita manga e muito abacate. E quando a gente perguntou, elas falaram que eram frutas que elas sempre recebiam e que não conseguiam usar nas marmitas, né, para entregar. Então, a gente viu aí uma oportunidade de tentar procurar e criar receitas com essas duas frutas que desse para incluir na marmita, né? Que era algo que a gente percebeu que dava para fazer, assim. E é difícil, é complicado você saber se vai realmente agradar o paladar das pessoas, né? Se elas estão acostumadas com a textura, com o sabor, porque é algo que, assim, a gente não costuma comer fruta de uma forma salgada, né? Então pode ser que às vezes as pessoas não estejam acostumadas, mas foi algo que a gente tentou fazer, assim. Então foi uma experiência bem desafiadora, assim, de pensar e fazer, né, produzir, mas foi também muito legal de fazer, de conhecer a cozinha, de conhecer o pessoal da cozinha, a Cecília também, né, que é a coordenadora da cozinha da Sé. Então foi muito legal essa experiência. E a proposta que vocês fizeram, então, foi de utilização dessas frutas? Isso, em receitas, assim, a gente deu um livretinho com algumas receitas, opções, para elas tentarem fazer, assim. Ai, que bacana. E aproveitando que você está compartilhando da sua experiência, Mari, teve alguma coisa marcante que aconteceu, alguma experiência de quando você visitou a cozinha da Sé? Sim, então, uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, foi que durante uma visita nossa, né, enquanto a gente conversava com uma das cozinheiras, ela comentou que o pessoal, né, as pessoas em situação de rua que recebem as marmitas, elas são exigentes, assim. E isso é muito interessante de se pensar, porque eu acho que ainda tem muito esse estigma de que só porque são pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, tanto alimentar quanto social, elas não vão ter gostos, né? Mas não é bem isso, porque todo mundo tem preferências alimentares, tem aversões, tem vontades. Tanto que ela comentou também que um dia uma pessoa foi pedir para ela carne ao molho madeira, algum prato assim, que eu imagino que não seja possível, né, de fazer na cozinha, de entregar, mas que era uma vontade dessa pessoa. Então eu acho que ainda tem muito essa coisa de olhar para essas pessoas como uma massa de gente, assim, quando na verdade a gente tem que olhar para o indivíduo, né? Porque cada um tem a sua singularidade, cada um tem a sua história. Então isso foi uma coisa que, assim, eu achei muito interessante de pensar, que levou a gente a refletir bastante, né? E então eu queria aproveitar também para fazer uma pergunta para você, Juliana. Considerando que cada pessoa tem uma trajetória de vida, né, tem a sua individualidade, como é que vocês trabalham essa questão do direito e da dignidade referente às escolhas alimentares? Bom, toda a cozinha nossa come mais ou menos 100 pessoas. 100, 150 pessoas. A Sé, 500 pessoas. Belo Horizonte tem uma que também é bastante gente. Roraima é 350 pessoas. A gente, as coordenadoras têm uma sensibilidade, as coordenadoras e as cozinheiras, né? Não, é isso. Normalmente tem uma sensibilidade de conhecer essas pessoas, assim, como são em periferia, elas conhecem a comunidade, acabam sabendo. Tem muito engraçado, tem um dia que a gente é o dia vegetariano, não vai proteína animal na comida, e é um dia que a gente demorou muito para afinar em todas as cozinhas e eles entenderem que tem comida gostosa sem ser carne, né? Então, foi uma coisa de construção mesmo e de observação, né? Por exemplo, tem cozinha que soja não funciona. Proteína de soja não funciona. Não adianta querer colocar na marmita que não vai comer,
As pessoas não gostam, não querem. E aí, nessa cozinha, deixou de ter a proteína de soja. Tem algumas que gostam, que o pessoal gosta do dia da proteína de soja porque a cozinheira decidiu, em vez de fazer uma carne moída, fazer como se fosse uma carne moída, fazer o preparo numa panqueca. Ou fazer o preparo no macarrão, que aí o pessoal gosta, porque vai o molho misturado e tudo mais, e aí o pessoal já gosta mais. Então, foi assim, essas adaptações que foram feitas, né? Para não ir também sempre o arroz, feijão e um pedaço de carne e o vegetal. Não. Tem alguns preparos que são mais afetivos, assim, e a cozinha do Embu, que vocês vão conhecer, é uma dessas. As cozinheiras, elas são muito criativas e a soja lá não tava dando certo, elas começaram a fazer panqueca. Hoje em dia é o dia que o pessoal mais come. O pessoal quer, nossa, hoje é panqueca. É o dia que a fila fica grande, ou que vai gente mais gente, porque é o dia da panqueca. E é soja. E elas gostam. Então, foi uma coisa meio de trabalhar dentro das nossas possibilidades, né? Porque são limitadas, mas também ouvindo e fazendo com que as pessoas sintam que a comida é muito gostosinha, que estão fazendo a comida com carinho, com amor. Na cozinha do Embu, inclusive, elas, quando cozinha do Embu não, tem uma cozinha, qual que é? Da Sé mesmo, de vez em quando eles escrevem na marmita, põe um coraçãozinho e tal, mas lá o tempo é mais reduzido. Mas quando a gente manda na marmita, que não é eles que trazem o pote, né? O pessoal escreve bilhetinho, coraçãozinho. Não é dar só comida, né? Dá uma atenção, dá um afago também. Essa sensibilidade acho que faz toda a diferença para uma pessoa que está ali numa situação de vulnerabilidade e já tem um conforto na comida e ainda mais com a atenção do pessoal. E acho que nós ouvimos aqui o relato da Mari, que fez o trabalho de campo nas cozinhas, e a Ana agora está numa fase mais teórica, né, desse desenho de trabalho que vai ser desenvolvido com as cozinhas. E aí eu queria saber, Ana, o que te atraiu nesse projeto, te levando a desenvolver o trabalho de conclusão de curso com um foco nele? Certo, então, como eu já comentei, né, o meu TCC vai ser com as cozinhas solidárias. Bom, na verdade, assim, eu sempre fui chamada, assim, para essa parte mais da questão da nutrição e saúde pública. E observando, né, o desmonte das políticas públicas no Brasil a partir de 2016, juntamente com esse período extremamente crítico que a gente teve da pandemia de Covid-19, o que levou, né, a uma intensa situação de insegurança alimentar, né, no nosso país, chegando a atingir 33 milhões de brasileiros em situação grave, né, de insegurança alimentar, que condiz com 15% da população, segundo algumas pesquisas e inquéritos. E vendo assim que o Brasil ele tem, né, possibilidades para alimentar a população, para alimentar mais pessoas, bate recordes muitas vezes nas safras aí, na produção, na exportação de alimentos, commodities, enfim. Tudo isso sempre me gerou um incômodo, sabe? E pensando nisso, né, assim, com as ideias na cabeça, veio de encontro um projeto, né, que já estava em andamento aqui com a Cátedra José de Castro, aqui da Faculdade de Saúde Pública, e conversando com a minha orientadora, que é a Cláudia Tramon, veio a ideia de trabalhar com as cozinhas solidárias, mais na perspectiva dos trabalhadores, né, das cozinheiras, cozinheiros, levando assim em conta a avaliação dos conhecimentos, né, em alimentação e nutrição dessas pessoas que eu diria que são pilar, assim, são fundamentais no andamento, assim, do projeto. E esses conhecimentos, a gente vai fazer, né, esse trabalho, está fazendo, né, sempre com base no Guia Alimentar para a População Brasileira, contando, assim, muito que as cozinhas solidárias, elas podem ser e são um instrumento importante na realização do direito humano à alimentação adequada, né, visto que a alimentação, ela é garantida, né, no artigo 6º da nossa Constituição. Então, tem muito dessa perspectiva no trabalho. A gente também pensa muito pelo lado da educação em alimentação e nutrição, na democratização dos conhecimentos. Também a gente conta muito com a parte, né, dessa consciência, né, de direitos, na parte da autonomia dos sujeitos. Então, a gente sempre considera a alimentação como um fenômeno complexo e não só como um amontoado de nutrientes ou com pontos isolados. A gente sempre gosta aqui no Sustentária também, né, de elevar, assim, essa questão da alimentação para outros patamares, para ser
analisado de outros aspectos biológicos, sociais, psicológicos, políticos. Então, enfim, juntando tudo isso, veio à tona e à vontade, e, enfim, eu estou muito animada e espero conhecer cada vez mais o projeto. E agora, voltando, né, aqui, pensando assim na perspectiva do mais voltado para a Juliana, né, dos preconceitos e os estigmas que, enfim, eu imagino que o projeto passe, quer dizer assim, o que você acha que a gente deve trabalhar para desmistificar, pensando nas informações que circulam, na visão que as próprias cozinheiras de dentro têm delas mesmas, o que o público em geral acha do projeto, ou até mesmo alguma coisa que não tenha me ocorrido aqui. O que você acha, Juliana? Bom, trabalhar o preconceito é uma coisa que o MTST faz há 25 anos, né? A maioria das pessoas pensa que é o povo que entra no que é dos outros para invadir a casa dos outros. Isso, quem conhece de perto sabe que não tem nada a ver com isso. As cozinhas foi uma surpresa, assim, tem, obviamente, aquele grupo que tem uma versão radical por tudo que é popular, por tudo que é voltado para a periferia, por tudo que é voltado para gente mais pobre, que vai ter esse preconceito. Mas a gente viu que a gente tem um grande acolhimento também. Então, a cozinha, por ser uma iniciativa de solidariedade, de olhar para o próximo e tudo mais, teve esse acolhimento de uma grande parcela da população que não é apenas, inclusive de gente que não gosta do MTST, mas acha a cozinha muito bacana. Isso a gente viu em várias situações, assim, eu não gosto muito do MTST não, mas assim, a cozinha é muito boa. Mas o jeito que a gente também consegue fazer com que a cozinha vença também essas barreiras é a divulgação do trabalho, né? Então, assim, onde a gente consegue divulgar o trabalho da cozinha solidária, fazer coisa dentro da cozinha que chame o público de fora, né? Assim, tem uma cozinha que é bem central lá em Porto Alegre, que chama Zenha. Na cozinha da Zenha, uma vez por mês, eles abrem a cozinha para o público de classe média, que ele fica numa região mais central. Aí vai ter música, vai ter comida e o dinheiro se reverte para a comida que vai para a população. Então, as pessoas entram, conhecem o projeto, vai estar sempre com muita foto, muita coisa, de entrega de comida, de atividades que acontecem com o público que é beneficiário do projeto. Então, as pessoas começam a conhecer esse outro lado também, né? Que não é só a entrega da comida. Ali está funcionando um cursinho. Nessa outra cozinha aqui tem uma horta comunitária. Essa outra cozinha aqui tem reforço escolar. Ou é um lugar que de vez em quando tem um sarau. Ou um cine sem tetinho, que a gente chama, que a gente vai passar filme para as crianças. Então, toda cozinha ser um ponto de outro tipo de atividade que não só entrega de alimento. Daí outra coisa, o alimento não ser só alimento, ser comida, né? Porque a gente não chama comida, a gente não chama o filho da gente para comer um alimentinho. A gente fala assim, vem comer a tua comidinha, que também é mais aconchegante. Você dá uma comida gostosa, você vê assim que na hora que você divulgar também isso, que a comida é feita no dia, que tem todo uma observação de como ela é preparada, que tem toda uma técnica, as cozinheiras passam por formação e tudo mais. Então, isso tudo a gente divulga. Tudo que der para divulgar da cozinha, do que a gente está fazendo dentro da cozinha, no fogão, e também do que a gente está fazendo lá na porta da cozinha, no salão, se tem um salão, atinge mais pessoas. Ainda tem lugar, assim, em São Paulo eu acho que como a gente tem muita cozinha, a gente tem mais também aceitação. Tem lugar que é mais difícil mesmo e é uma barreira, né? Porque são lugares também mais hostis a projetos sociais, mas a gente sempre tenta romper essas barreiras. À medida que do possível a gente consegue. E agora passando para as perspectivas futuras, em julho deste ano o programa Cozinha Solidária foi aprovado como uma política pública, que é uma coisa super importante, e visando a distribuição de alimentos gratuita à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua. E, Juliana, que impacto você vê que essa aprovação pode ter sobre esse projeto do MTST? Bom, essa política agora passa por um processo de implementação dentro do governo. Então, acho que a partir do ano que vem é que a gente vai ver o impacto real disso, né?
Mas, gente, se com dinheiro que é de arrecadação, de doação, de doação de pequeno produtor, a gente já consegue fazer 46 cozinhas. Na medida que tem isso com uma política pública, com investimento público, a gente vai conseguir melhorar as cozinhas que tem, ter mais alimentos dentro daquelas cozinhas, mas também ter outras cozinhas em outros lugares. E outros grupos interessados em fazer cozinha também vão poder ter a gente não está em todos os estados do país, mas em todos os estados do país você pode ter certeza que precisam de uma cozinha solidária. Não só as grandes cidades, inclusive. A maioria das nossas cozinhas estão nas capitais. Algumas em Minas, tem algumas fora de capital e aqui em São Paulo também. Mas se você for andar no Brasil, todo lugar que você passar vai precisar de uma cozinha solidária. Isso sendo política pública, eu acho que é um projeto que tem um potencial de multiplicação de instrumento de combate à fome, que o Lula vai chegar no final disso podendo falar que ele erradicou a fome de novo no Brasil. Mas dessa vez, uma coisa que eu acho que vai ser muito mais difícil ter um desmonte disso. Eu acho que daqui para diante fica muito mais difícil ter um desmonte. E assim eu espero, né? Mas eu acho que é isso, assim, é a gente ter na mão um instrumento de combate à fome. É valiosíssimo, que a gente já viu que é. Então, daqui para diante, eu acho que é só melhorar e crescer. Até por conta da capilaridade que acaba tendo, né? Não é tão centralizado quanto outras políticas. Então, ficamos na torcida mesmo para que só avance e se fortaleça, né, com o tempo. Sim, gente, é muito bom saber disso. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Mas acho que com essa sensação boa, a gente já pode ir para o nosso próximo quadro. Sustentária indica. Bom, perfeito, Ana. E Juliana, vou perguntar então o que você separou para nos indicar, quem nos ouve. Ok, eu pensei... Na verdade, eu estava falando com vocês no início, eu pensei em 2 livros que não vão falar a respeito... Bom, não vou indicar para nutricionistas livros de segurança alimentar. Então, o assunto que eu acabei pensando foi fome, né? Então, um dos livros é de uma nigeriana chamada Chimamanda Ngozi Adichie, que se chama Meio Sol Amarelo. Esse livro se passa num período da guerra na Nigéria, uma guerra separatista. E o livro é narrado por 3 pessoas, uma criança pobre, uma nigeriana rica e um inglês. E no começo você vê a situação dos 3, né? O menino pobre passando mais dificuldade e no fim das contas, naquela situação de guerra, todos passando muita dificuldade. E o segundo livro é O Vidas Secas, que eu acho que é super lugar comum, mas eu acho que é uma história que o Brasil viveu, da fome, da seca no Nordeste e tudo mais, e vive ainda, né? Então, o personagem que ali é narrado existe até hoje. Não pode não chamar Fabiano hoje, mas tá lá, existe. E a outra é uma música do Paulinho da Viola que chama Pode Guardar as Panelas. Eu estava contando antes de começar que tem uma frase eu era pequena, eu era bem novinha, que falava: dizer que o pior aconteceu, pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. E eu ficava pensando, tá aí, o que eles comeram? E aí, depois, vindo para o MTST, mais ainda dentro das cozinhas, você vê que isso é a situação de um monte de gente, é a narrativa de um monte de gente falar assim, a minha mãe dava água com açúcar, a minha mãe fazia um pirão de farinha e era isso que era janta. Então, é uma situação que, hoje adulta, eu vi acontecer de uma história que eu conheci lá na infância. E aí, essa música sempre me vem à cabeça quando alguém me conta essas histórias. E por isso eu quero indicar música hoje também. Adorei que ninguém indicou música pra gente. Eu acho que combina super com o tema que foi discutido. Sim, não, muito legal mesmo. E Mari, o que você trouxe pra gente? Então, eu trouxe uma palestra, né? Na verdade, vídeo de uma palestra que se chama Redução de Danos e Autocuidado, Saberes que Vêm da Rua, da Gilma Santos, né? Ela está disponível no YouTube. E foi uma palestra que foi realizada aqui na Faculdade de Saúde Pública em 2019, né? E onde ela conta bastante, assim, da experiência de vida dela enquanto uma mulher em situação de rua, como membro do Movimento Brasileiro de Redução de Danos também. E, na verdade, foi uma indicação de uma professora minha
E eu assisti, eu gostei muito, eu acho que tem bastante a ver com o assunto também de hoje. Então, essa que vai ser minha indicação hoje. Ai, legal. E a sua, Ana, qual a sua indicação? Bom, eu acho que já indicaram aqui, mas eu vou trazer esse livro porque ele é muito bom, que é o Da Fome à Fome, Diálogos com José de Castro, é aqui da Cátedra José de Castro, aqui da faculdade, que é um livro, né, que é organizado por, acho que mais de 27 pesquisadores, enfim. E ele celebra, né, os 75 anos, se eu não me engano, do livro Geografia da Fome, do José de Castro, e traz uma atualização aí, não tão atualizada, mas uma atualização, enfim, sobre essa questão da fome no nosso país e outros conflitos, então vale muito a pena. Ai, bacana. E como eu fiz no episódio anterior, eu também trouxe um livro, porque eu sou essa pessoa. Eu trouxe uma indicação, que é o livro da Helena Silvestre, que é Nota sobre a Fome. A Helena, não sei se vai pegar na câmera, mas a gente coloca lá depois. Ela fez parte da fundação do MTST, hoje ela faz parte de outro movimento, mas é um livro muito bacana, porque ela traz um pouco dos relatos pessoais e dessa questão das nossas desigualdades urbanas, né, e de acesso à alimentação adequada também. E acho que essa é a minha indicação. Porque todo mundo ia trazer indicação. Eu falei, eu não vou ter uma indicação? Eu quero tem que também. ter. Eu tava aqui pensando, tem até um documentário. Agora, depois eu falo com vocês qual que é o documentário. Que é a experiência de Cuba pós o embargo, né? Que eles começaram a usar as praças da cidade para plantar comida. E essa comida ia para a panela das pessoas. Chamou o Poder da Comunidade. Eu não tô no YouTube, mas vocês vão depois achar lá. É muito legal, ele é pequenininho. É bom. A gente deixa lá com o link. Aí você sabe que toda vez que eu penso isso, a gente... Tanto linhão aqui que a gente olha, que tá aquele tanto de linhão que a gente podia estar... Sim. Eu tô tentando linhão de Enel, ó, pra plantar a horta do MTST. E, bom, se bem que é o seguinte, que eles ouvem também MTST, eles querem ver a gente pelas costas, né? Mas... Na verdade, eu fico pensando o seguinte, você pega 3 pessoas lá, para poder, aquilo é sobrevivência de uma pessoa. Eu sei plantar, tem a terra, eu vou lá, planto e vendo. Sim. E as pessoas ali do entorno comem, barato. E já é mais afastado, né, geralmente. Maio eu fui para Rosário, conhecer os parques horta. Rosário tem como política pública parque horta. Esses parques tem em toda a cidade, então tem uma escola desativada que vira parque. Tem um parque que a parte da frente é horta. Num dos parques tinha banco de semente de mundo inteiro. Era um negócio incrível. E aí você vai andando pela cidade, eles têm aquelas vendinhas de fruta e verdura, que tudo colorido, a coisa mais linda. Eu tenho fotografia, eu te mostro. Que é tudo baratíssimo, porque vem dali. Sim. Circuitos curtos, né? Vem dali. O problema é que a nossa comida é caríssima. Sim. A gente falando de preferência, tem gente que não conhece nada, gente, porque essas coisas são caras. Sim. Alface tá caro. O básico do básico já tá muito caro. Né? Porque desde todas as etapas, né, se você pensar. Então tem desde a decisão, aí tem o plantio, aí tem a distribuição, aí tem o transporte, até chegar na ponta. Então é um caminho muito... E o Brasil é enorme. Exato. E a gente tem uma terrível mania de pasteurizar a comida, que pasteurizar no sentido de que toda comida tem que ser exatamente a comida do Sudeste. Então, eu sou sudestina, se eu vou pro Nordeste, eu vou procurar arroz, feijão, bife com batata frita. Não, no Nordeste vai ter outra comida, na Amazônia vai ter outra comida. A questão da cultura, né? E é claro que o que é produzido lá é mais barato lá. Sim, faz todo sentido. Você vai comer tacacá aqui, tacacá é caro, lá é barato, lá é R$10. Entendeu? Então, porque a gente é grande, é diverso e a gente tem que respeitar essa diversidade para baratear a comida. Totalmente. Porque o transporte é claro que vai ter alguém aqui que toma um tacacá aqui, eu, por exemplo. E paga o preço, mas não é qualquer um que vai... Mas são situações, né, bem específicas, assim. Mas é isso, eu acho que quando na cozinha a gente pensa muito nisso. Tem as coisas muito regionais que são muito respeitadas, assim. Tanto é que tem cozinha que tem a horta do lado e eles plantam as coisas que são ali da terra deles. De lá, né? Que eles comem, né? Então, assim, a quantidade de... Se você for na cozinha de Alagoas, que tem uma horta grande do lado, a quantidade de mandioca que eles plantam. Porque mandioca vira tudo pra eles. Sabemos tudo bem. Pra eles. Tudo. Assim, eles usam mandioca como um prato, eles usam mandioca como um preparo. É base, né? É a base de uma alimentação. Sim.
E isso é muito legal de não impor, sabe? Tipo, que o cardápio, por exemplo, de Alagoas seja semelhante ao cardápio de São Paulo. Não, que... deixa eu me perguntar, até nutricionista, mas assim, vocês têm um cardápio básico para todas as cozinhas? Eu falei, olha, não. A preocupação nutricional. Não, a nossa preocupação é que tem. Exatamente, porque se eu botar um cardápio básico, tirando arroz, feijão, você vai ter eu quero arroz, feijão e uma salada de folhas. Você não vai achar salada de folhas no Pará. Você não vai achar uma salada... No Pará não tem cozinha ainda. Mas você não vai achar uma salada de... Em algumas regiões, né? Assim, uma região amazônica, você não vai ter uma salada de folha. A folha ela é caríssima. Né? Eles não produzem isso, não tem condição de produzir. Sim. E tem tantas outras comidas, a quantidade de fruta é diferente que eles têm. Sim. De folhas diferentes que se come lá. Sim, é muito biodiverso, né? Que a gente costuma estudar bastante aqui. Então, eu acho que, tipo... exaltando isso em cada região, cada vez mais é melhor, porque se a gente também não exalta isso, a gente tem tanta coisa para conhecer, tantas frutas, tantos legumes, tantas verduras. E dos linhões que você comentou, vocês estão tentando... Eu tentei muito ano passado. Esse ano entrou outras coisas da frente, né, e acabou que... Porque tem alguns projetos, assim, que funcionam na Zona Leste, né? Mas eu não sei se em outras áreas... O que a gente fez, que a gente teve como uma solução, mas é provisória para as cozinhas, né? Não para as ocupações, mas para as cozinhas, sim. É transformar as hortas que a gente já tem em ocupação em hortas de abastecimento. Então, as coisas que a gente tinha um cultivo de curto prazo, a gente agora está pensando em plantar de longo prazo, porque a gente viu que algumas ocupações nossas ficou no terreno. Então, vamos plantar mandioca, vamos plantar abóbora, vamos plantar batata doce, que é coisa que dá também para levar para a cozinha e dar uma rendida mesmo para dentro da ocupação. A gente não vai tirar da ocupação para levar para lá, né? Então, essa semana a gente já teve uma... E aí, os temperos, que elas gostam muito de tempero fresco, né? E a gente acabar com o tal do tempero, porque no começo... vocês não mandaram o sazon. Não mandamos e não vamos mandar. Vai continuar sem. Vamos pensar, agora elas já querem, cadê meu coentro? Cadê minha cebolinha? Que ótimo. Então, essa semana a gente teve uma ocupação lá na Zona Sul, que tem uma cozinha que é... acho que vocês vão pro Grajaú. Uma cozinha no Grajaú que é novinha, chama Iporanga. E lá na manhã a gente aumentou. Fez assim, tinha uma hortinha, aí fizemos uma outra horta aqui em cima. Essas duas hortas estão indo pra cozinha da ocupação. Porque a ocupação, depois de um tempo, ela desmassifica. O pessoal vai morar de favor na casa dos outros, continua na luta, mas só fica na ocupação. A ocupação é um lugar muito, muito, muito ruim de morar. Só fica na ocupação quem precisa mesmo. Sim. Então, reduz bastante, depois de um tempo, a quantidade de pessoas na ocupação. Então, você vai desativando algumas cozinhas e passa a ter um espaço único. Então, essas hortas estavam indo para essa cozinha, e aí nós pegamos a parte de baixo, no fim do terreno, e fizemos um hortão. Essa semana teve primeira colheita de rabanete e de coentro. Coentro deu para todo mundo, da ocupação para fora da ocupação. E os rabanetes vão para a cozinha. E aí é um teste. Se as pessoas vão gostar de rabanete. Que é um sabor bem ele peculiar. É mais picante, assim, Não, né? eu falei assim, se fizer um molho bom, não tem quem não goste, não. Sim. Vai achar esquisito, mas vai achar Rabanete é esquisito bom. Porque tem Bem isso, temperadinho. se você Eu fizer um adoro. tempero gostoso, tem aquele negócio assim, estranho. Mas Deixa eu comer de novo. Não, mas Tá vai, estranho, gente. mas é gostoso. Nossa, eu acho que eu gosto disso. Da outra vez você falou, vai ter rabanete hoje? Legal, gente. Então, obrigada. Eu aproveito aqui para agradecer muito a sua presença, Juliana. Eu que agradeço, gente. Enfim, não hesitou em nenhum momento, assim, em estar aqui, né, com a gente hoje. Então, obrigada de verdade. Não, gente, pra mim foi uma honra vocês me chamarem. Assim, eu tô nessa história de segurança alimentar. Tem muito pouco tempo perto de vocês estão estudando isso e essa valorização que a cátedra tem dado para a cozinha também, para a gente é muito importante. Assim, a gente vê também o que vocês estão trazendo para a gente, os dados que a gente só conhece empiricamente. A gente não tem números, quantas pessoas comem, onde elas comem, quantas marmitas a gente serviu, quantos quilos de comida, mas quando vocês trazem assim, isso está dando certo, a nutrição está dando certo aqui não deu certo, isso pra gente vai ser extremamente importante. Então, a gente que agradece vocês terem nos procurado também.
E é um diálogo sempre muito enriquecedor, né? De trabalhar a academia, que às vezes fica só falando para os seus, mas também trabalhar ali o empírico, né? O que está sendo produzido na prática. E eu agradeço também você, Mari, pela disponibilidade de estar com a gente hoje, dessa vez do lado de cá. Depois vai ter edição para Mari fazer desse episódio. E eu espero que tenha sido tão gostoso para você quanto foi pra gente. Eu que agradeço, foi muito bom ouvir vocês. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui desse lado, né? Mas foi muito legal, muito gostoso. Obrigada. E aí, bora cozinhar? Bom, então gostoso demais é também esse quadro que a gente traz a cada episódio, que é um convite a gente a se aproximar cada vez mais da cozinha da melhor forma possível. É exatamente isso, Ana. Quem nos ouve espera por esse quadro. Quem produz espera por esse quadro. A gente aqui do podcast espera. Então, assim, é um quadro muito queridinho. E a gente conta com a participação primorosa do Grupo Vivências Biodiversas, trazendo inspirações, diversidade e dicas preciosas. Então, bora para a receita de hoje? Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma receita bem fácil e refrescante, que é o sorvete de abacate. Para fazer essa receita, vocês vão precisar de 3 bananas congeladas, um pote de iogurte natural ou integral, um abacate pequeno e, se você quiser, você pode colocar mel, mas é a gosto, porque a banana já vem bem docinha, então não precisa. E o passo a passo ele é bem rápido. Você vai pegar um liquidificador, colocar todo o iogurte. Aí depois você vai colocar o abacate, e aí você pode tirar o abacate com o auxílio de uma colher, porque ele sai bem facinho da casca. E é importante lembrar que tanto o abacate como a banana tem que estar maduro, tá bom, pessoal? E aí você adiciona a banana congelada já, e uma dica que a gente dá é você congelar ela já picada, para facilitar o processo. Aqui, pessoal, como a gente usou o avocado em vez do abacate tradicional, a gente colocou mais meia parte. Então, se for o abacate tradicional, você usa um pequeno, e se for o avocado, você coloca uma unidade e meia, que nem a gente fez. Agora é só bater tudo no liquidificador, e aí você pode ir batendo, desliga um pouco, mexe com a colher, bate mais um pouco. É um processo que, dependendo do seu liquidificador, se ele não for tão potente, tem que ser feito um pouco mais lentamente. E aí ele vai ficar assim, bem cremoso, bem macio. E quando tiver nessa consistência do vídeo, é só você desligar, colocar em um recipiente de sua preferência, pôr para gelar por mais ou menos mais meia hora, 1 hora, e tá pronto. E a partir da cozinha, de muita gente disposta a mudar o cenário de insegurança alimentar que assola o nosso país e de políticas públicas potentes que vamos avançando na garantia do direito à alimentação adequada, saudável e sustentável. Porque, parafraseando Caetano, gente é para brilhar, não para morrer de fome. E, parafraseando o próprio projeto das cozinhas solidárias, quem tem fome tem pressa. Como sempre, deixo aqui um agradecimento especial a todas as mulheres que viabilizaram a produção desse podcast, seja nos bastidores, as nossas convidadas, a Ana aqui comigo hoje. E eu aproveito para convidar você a ouvir os nossos episódios dessa temporada e das temporadas anteriores. Todos estão disponíveis no nosso site, no Spotify, na plataforma Orelo, no Google Podcasts e o que mais? No YouTube. Aqui em vídeo, onde você consegue nos ouvir e assistir também. Então, os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar. Não deixa de seguir os nossos perfis e assim acompanhar todas as novidades. É isso aí, Pan, e eu também aproveito aqui para agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Sempre é um prazer, eu sempre comento isso, mas de verdade é um prazer. E especialmente nesse episódio que eu pude contar um pouquinho mais, conhecer, enfim, foi bem especial para mim. E aproveito também para convidar você que está assistindo, ouvindo, a ouvir novamente o episódio Eco, né, que vai ser lançado na terça-feira que vem. E como eu sempre digo, né, a gente já está a todo vapor aí na produção. E a ouvir também a Pan nos episódios da série Explica. Então é isso, fiquem na paz e até a próxima! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. E para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques. A apresentação ficou por conta da Pamela de Cristine e Ana Lúcia Romito.
O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marques, Mariana Razioeta e Pamela de Cristine. A curadoria de receitas foi o grupo de Vivências Biodiversas e de Daniele Freitas. A edição foi da Mariting e as trilhas sonoras e sonoplastia foi de Daniela Viana e Fernando Curaien. Os materiais de divulgação são da Clarissa Taguchi e Catarina Cruz. O Sustentária é um núcleo de extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Você sabe que é Curaien, né? Curaien. Ah, eu sempre confundo. Fernando, desculpa, tá? Eu sempre confundo. Porque a Dani uma vez me fez regravar. Falou, olha, tá falando errado. Eu acho que eu já te mandei Já. isso. Eu falo Que eu Curaien tenho- e é Curaien. Tudo bem, eu Curaien. entendo. A Paty travou nesse mesmo Curaien. E Fernando Currai. De Fernando Currai. Os materiais... Curaien. Tchau. Adeus.